Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Costuma-se dizer que para grandes males, grandes remédios, e que na dor se demonstra o amor. É verdade que todos nós temos circunstâncias na nossa vida que às vezes são contrárias àquilo que desejaríamos. E de facto, o que é próprio de um líder é conseguir superar essas adversidades e transformá-las numa oportunidade de melhoria. Precisamente, no nosso apostolado, às vezes, na universidade, no trabalho, podemos sentir este ambiente adverso, ao contrário ao cristianismo. Talvez sintas agora que já vais embalado ou embalada nas aulas da universidade, deste novo ano letivo, que às vezes há algum comentário de um amigo, de um colega que te fere, que foi feito no bar, talvez entre risos, brincadeiras, gargalhadas, sobre a tua fé, sobre Jesus ou sobre a Igreja. E aqueles dias bons da JMJ, aquela alegria de rezarmos juntos, no meio da rua, das ruas de Lisboa, talvez pareça que às vezes fica um pouco para trás. Hoje queria propor-te que para grandes males, grandes remédios, e que soubesses olhar, soubéssemos nós todos, Senhor, olhar para o coração de Cristo e encontrar nele o nosso remédio. É que hoje o Evangelho mostra-nos o coração de Jesus. Quando parecia que tudo era contrário, Jesus começa a mostrar o seu coração. Naquele tempo, lemos no Evangelho de hoje, designou o Senhor 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 à sua frente a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Este Evangelho, segundo São Lucas, ficamos apenas nesta frase, Jesus envia 2 a 2 aqueles 72 discípulos para que fossem acompanhados com outro e entrassem nas cidades, nas aldeias. Um dia, ao voltar a ler este Evangelho, aqui há uns meses atrás, perguntei: mas onde está Jesus neste momento? E de repente assustei-me, porque Jesus está a passar da Galileia para a Samaria. São Lucas relata-nos pouco antes que Jesus estava a fazer uma viagem até Jerusalém. E foi precisamente ali onde, naqueles dias, João e Tiago perguntaram a Jesus: queres que façamos descer fogo do céu para que os consuma? O que é que tinha acontecido? O que é que se estava a passar? Que ao entrarem na Samaria, no primeiro lugar onde quiseram pernoitar, Jesus, ao chegar àquele lugar, a cidade fechou-se em copas e não quis receber Jesus. Imediatamente, os 2 apóstolos perguntam a Jesus se podem destruir aquela cidade. Talvez por isso Jesus, com ironia fina, com bom humor, lhe chama aos 2 Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, nada menos. E com isso começa a caminhar por outra estrada à procura de outro sítio para poderem dormir ele e aquela pequena multidão de 70 e tantos discípulos que o acompanhavam. É impressionante ver esta decisão de Jesus. Neste contexto, ao entrar para a Samaria, onde não o querem receber e as circunstâncias são adversas, é nesse momento em que diz Jesus: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Talvez nunca te tenhas apercebido que a Jesus é depois deste momento em que não o querem receber que ele decide enviar os seus discípulos, os 72, para a missão. Podíamos perguntar-te, Senhor, mas justamente agora, quando é mais difícil? O Senhor sabe disso. Envio-vos para o meio de lobos. Olha para o coração de Jesus. O que é que encontras? Eu não sei o que é que tu encontras,
mas eu encontro um coração misericordioso, de alguém que vê a verdade. Sabe que aqueles homens são como lobos, que, se for necessário, são capazes de lhes fazerem frente, de os ameaçarem. E, no entanto, Jesus sente pena deles. Pena por estarem como presos dentro de si, de não se poderem abrir a Deus, porque estão fechados nos seus preconceitos. Então, o que é que faz? Envia-lhes 72 discípulos, uma multidão, para que eles vejam através daquela missão de pessoas alegres, cheias de fé, e diz-lhes: quando entrardes em alguma cidade e vos receberem, em algumas talvez não os recebessem, e vos receberem, comei do que vos servirem, curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: está perto de vós o reino de Deus. Como é o teu coração, Senhor? Quando te rejeitam, tu envias alguém que vá falar àquelas pessoas. Quando não querem ouvir falar de ti, tu, é nesse momento que dizes: vão e digam, o reino de Deus está próximo de vós. Talvez hoje o Senhor, nesta oração, te esteja a pedir apenas uma coisa: que abras o coração a Jesus. Abra o teu coração tal como ele é e deixa que o Senhor intervenha, que Jesus cure aqueles medos, aqueles receios que às vezes nos ferem pelos comentários que nos dizem, que nos fazem brincadeiras de mau gosto. Jesus conhece a ti e quer que tu entendas que o seu coração não só é omnipotente, mas misericordioso. Precisamente hoje estamos a celebrar na Igreja a maior santa, a santa que mais falou sobre a Divina Misericórdia, Helena Kowalska. Talvez a conheças como Santa Faustina, pois esse é o nome que ela escolheu quando entrou no convento e passou a ser religiosa. Santa Faustina, quando tinha 18 anos, tinha um grande desejo de fazer a profissão de religiosa num convento, mas a mãe continuamente se tinha oposto à vocação dela. Numa ocasião, ela, com 18 anos, vai à procura de trabalho noutra cidade e fica a viver durante aqueles tempos com algumas irmãs suas. Era uma família numerosa. E um dia decide ir a um baile com elas e outras raparigas. Escreve ela no seu diário: numa ocasião, estava eu com as minhas irmãs num baile. Quando todos se divertiam, a minha alma sentia tormentos interiores. No momento que comecei a dançar, de repente, vi Jesus ao meu lado. Jesus sofredor, despido das suas vestes, todo coberto de chagas, que me disse estas palavras: até quando me farás sofrer? Até quando me vais enganar? A partir daquela experiência mística, aquela visão de Jesus, ela começa a procurar um convento para ser aceite. De facto, nesta mesma noite, depois de ver Jesus, entra numa igreja e ali, na oração, o Senhor diz-lhe: vai imediatamente para Varsóvia. Dali, daquela cidade, apanha o comboio, chega a Varsóvia e, com os nervos e o medo de não saber o que fazer, diz a Nossa Senhora: Santa Maria, guia-me, ajuda-me. E assim aconteceu. Passado um ano, Helena entra no convento no dia 1 de agosto de 1925, na clausura da Congregação das Irmãs da Mãe de Deus da Misericórdia, em Varsóvia. No seu diário, ela conta como Jesus lhe apareceu durante algum tempo da sua vida, diariamente. Numa dessas visões, Jesus aparece vestido de branco e do seu peito brotavam 2 raios, um vermelho e outro azul ou pálido. E é o próprio Jesus que lhe explica: o raio pálido significa a água com a qual justifico as almas. O raio encarnado significa o sangue, que é a vida das almas. Bem-aventurado quem vive à sombra deles. O raio branco faz-nos lembrar o nosso batismo e o raio vermelho faz-nos lembrar
que foi na cruz que Jesus nos perdoou os nossos pecados e também o sangue da Eucaristia. O próprio Jesus explica a Faustina: derramarei um oceano de graças sobre as almas daqueles que se aproximem do manancial da minha misericórdia. Talvez tu e eu, que estamos agora a rezar, possamos pensar que nós não vemos Jesus, mas temos o acesso ao manancial da misericórdia de Deus. É o coração do Senhor que encontramos cada vez que nos confessamos, cada vez que vamos à missa e também todos os dias às 3 horas da tarde, como Jesus ensinou a Santa Faustina, que nessa hora pedíssemos por toda a humanidade. Temos tantos motivos, como a guerra, só para dar um exemplo. Talvez, essa hora, enquanto trabalhas, possas dizer no teu coração: Jesus, em ti confio, e continuas a trabalhar. Hoje, Jesus quer que olhes para o seu coração misericordioso, e que o imites, talvez quando te ferem a ti, pela fé que tens, talvez quando troçam de ti, por algo que disseste, talvez quando te sintas um pouco mais embaixo. É o momento de olhar para a misericórdia do Senhor que tudo perdoa, tudo cura e tudo ampara. Jesus soube enviar os 72 discípulos para aqueles que o rejeitaram. Talvez te esteja a enviar a ti, para os teus amigos e para toda a humanidade. Jesus, em ti confio. E recorremos à Mãe do Céu, Mãe da Misericórdia, que nos ajude também. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.